Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes do curso Educa Surdos, a disciplina Aquisição de Linguagem e Surdez. As professoras responsáveis são a professora Lilian Cristine Ribeiro Nascimento e Tatiane Cristina Cardoso. Na unidade 1 dessa disciplina, nós tematizamos a teoria de aquisição de linguagem. Nós iniciamos então o texto falando das bases orgânicas que proporcionam a aquisição da linguagem. Há fatores orgânicos, outros também associados, como os fatores sociais, afetivos e culturais. Em relação aos fatores orgânicos, destacamos a descoberta de dois cientistas neurologistas no século XIX que definiram que o hemisfério esquerdo ele é predominante para a linguagem. O hemisfério esquerdo do cérebro é predominante para a linguagem. Essas descobertas foram feitas por Broca, ROCA, em 1961, que descobriu a área que causa, descobriu a área do cérebro que é responsável pela linguagem articulada, danos causados por AVCs, por derrame cerebral. E Wernicke, Wernicke, em 1874, ele descobriu também uma área do hemisfério cerebral esquerdo responsável pela compreensão da linguagem. Atualmente, outras descobertas por neurologistas demonstram que não é somente o hemisfério esquerdo responsável pela linguagem, mas também a grande importância de conexões do hemisfério cerebral direito, tanto nas línguas orais como nas línguas sinalizadas, ocorrem essas relações cerebrais em relação às bases orgânicas da linguagem. No hemisfério direito estão, para as línguas de sinais, estão as áreas responsáveis pelos aspectos espaciais, sociais e imagéticos da língua de sinais. Nós apresentamos em um quadro, o quadro 1, os fatores orgânicos envolvidos na aquisição das línguas. No caso das línguas e das línguas de sinais, destacamos que o sistema nervoso central é responsável pela linguagem, tendo como principal convergência a área de Broca, que está no hemisfério cerebral esquerdo e é responsável pela organização das línguas orais, das línguas sinalizadas. Destacamos também nesse quadro que ainda no sistema nervoso central há várias conexões com áreas cerebrais do hemisfério direito que funcionam para o desenvolvimento, aquisição e desenvolvimento da linguagem e para o uso da linguagem. Com relação às estruturas motoras e funcionais, destacamos quais são os órgãos que são funcionais nessas duas línguas. No caso das línguas orais, estruturas anatômicas e motoras que funcionam nessas línguas são os lábios, a língua, os dentes, o nariz, a faringe, a laringe e os pulmões. Já nas línguas de sinais, as estruturas orgânicas, as estruturas anatômicas ou motoras que funcionam para o desenvolvimento dessa língua, para o uso dessa língua, são as mãos, os braços, a face e o corpo. Em relação aos órgãos sensoriais, destacamos que, para as línguas orais, o principal sistema sensorial é o sistema auditivo, e para as línguas de sinais, o principal sistema sensorial é o sistema visual. Bom, além disso, sabemos que não basta que todas essas estruturas orgânicas estejam em pleno funcionamento. É necessário também que haja uma imersão da criança num ambiente linguisticamente satisfatório. Ou seja, a criança, quando nasce, precisa estar num ambiente onde circule uma língua para que ela possa se desenvolver. Então, fatores ambientais, sociais, culturais também estão envolvidos na aquisição das línguas. Um segundo tópico da unidade 1 foi falar sobre as teorias que explicam a aquisição da linguagem. Essas teorias são a teoria comportamental ou behaviorista,
a teoria organicista, a teoria histórico-cultural e a teoria gerativista. Iniciamos pela teoria comportamental, que tem como principal representante o pesquisador Skinner. Ele propõe que a linguagem é adquirida por imitação e por reforço positivo. Portanto, são os estímulos ambientais que promovem a aquisição da linguagem. A teoria organicista temos como principal representante o pesquisador Piaget, Jean Piaget, que estudou o desenvolvimento da criança em relação à sua cognição. Para ele, o desenvolvimento ocorre pelos processos de assimilação e acomodação. Piaget propôs 4 estágios de desenvolvimento, sendo de 0 a 2 anos o sensório-motor, quando a criança entende o mundo através das sensações e ações, o período pré-operatório, quando a criança entende o mundo através da linguagem e das imagens mentais, o operacional concreto, de 7 a 11 anos, que a criança entende o mundo através do pensamento lógico e por meio de categorias, e o operacional formal, de 11 anos adiante, quando o entendimento de mundo se dá através do pensamento hipotético e do raciocínio científico. Para Piaget, a aquisição da linguagem é uma habilidade que vem como uma consequência do desenvolvimento cognitivo da criança. A terceira teoria, a teoria histórico-cultural, proposta por Vygotsky, ela entende a linguagem como uma ferramenta mediadora para o pensamento. As pessoas pensam através da linguagem. A linguagem, portanto, é suporte para o desenvolvimento do pensamento. Um importante conceito desenvolvido por Vygotsky é o de zona de desenvolvimento proximal, que define a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. O desenvolvimento potencial saberá ser alcançado, que através de uma mediação da zona de desenvolvimento proximal torna aquela habilidade, aquela atitude real. A criança aprende através dessa mediação na interação com as pessoas que têm um maior conhecimento. Na teoria histórico-cultural, a linguagem é fundamental, uma vez que ela promove o desenvolvimento cognitivo. E a quarta teoria é a teoria gerativista, também conhecida como inatista. O principal proposto dessa teoria é Noam Chomsky. Para ele, a linguagem parte de um conhecimento inato, que ele denominou como gramática universal. Há também uma distinção entre 2 conceitos, o conceito de competência e o conceito de desempenho. A competência é a predisposição que o ser humano possui para utilizar bem a linguagem nas diferentes situações de comunicação. Ela é inata no ser humano. E o desempenho é a manifestação ou expressão da linguagem em uma determinada situação. Ela está condicionada a fatores emocionais, psicológicos, fisiológicos de cada indivíduo. Para que ocorra o desenvolvimento da linguagem, nessa teoria, é necessário que o ambiente forneça input a esse sistema inato de gramática universal. Os inputs são entradas de linguagem que, ao estar exposta, essa criança vai poder, então, desenvolver a língua e ter o seu desempenho linguístico. Um terceiro item da unidade 3 é quando falamos das etapas de aquisição da Libras. As etapas de aquisição da Libras, elas seguem uma mesma sequência, um mesmo percurso que as línguas orais. Então, os estudos mostram que crianças surdas, filhos de pais surdos, adquirem a língua de sinais do mesmo modo, nas mesmas idades que as crianças ouvintes e com a mesma riqueza de repertório. Há, porém, uma diferença crucial: a exposição a Libras. Crianças surdas com pais ouvintes podem apresentar um atraso linguístico, devido ao acesso tardio e limitado à língua de sinais, que muitas vezes é restrito ao ambiente escolar.
Quando falamos das etapas de aquisição de Libras, nessa unidade 1, falamos das idades correspondentes a crianças que adquirem espontaneamente a Libras como língua materna, ou seja, dentro do seu ambiente familiar. Essas etapas são o período pré-linguístico, o período denominado período de um sinal, o período das combinações simples e o período das combinações complexas. O período pré-linguístico, ele corresponde à idade de 0 a 1 ano, do nascimento até o ano de idade. Nesse período, as crianças iniciam a compreensão de sinais através das interações, porém elas ainda produzem sinais ativamente, mas elas conseguem compreender, fixando o olhar no adulto, imitar as expressões e participam de próprias conversações. É um início de conversa da criança com o adulto. Há também gestos que são precursores. Eles são que aceleram os sinais, ainda sem significado, mas nessa fase o importante gesto é o gesto de apontar, que futuramente se transformará em um sinal. No período seguinte, nesse período aí, no período de pré-linguístico, nós temos o balbucio manual, quando ocorre a produção de movimentos manuais, corporais e faciais, que são equivalentes ao balbucio oral. Abrir e fechar a mão para pedir alguma coisa, como mover os braços, apontar para indicar. Essas produções ocorrem também nas crianças surdas, ocorrem tanto nas crianças surdas como nas crianças ouvintes, porém, mais ênfase nas crianças surdas. Já o período de uma palavra é o período que vai de 1 a 2 anos. É quando ocorrem as primeiras sinalizações. Ao início do uso de sinais, as crianças imitam os adultos com imprecisões de mãos e dos movimentos. Nesse período, há uma grande expansão lexical. As crianças aprendem um grande número de vocabulário, podendo ocorrer uma superextensão de significados, ou pode corresponder a vários significados. É de usar o sinal do cachorro para outros animais, para o gato, para a galinha, assim por diante. Também o período das holófrases. Um sinal pode ter o significado de uma frase inteira. A criança faz o sinal de papá, correspondendo a, por exemplo, quero o papai, onde está o papai saiu, o papai está aqui, o papai chegou, etc. A fase seguinte é o período das combinações simples, que vai de 2 a 3 anos. Nesse período, as crianças já começam a emitir frases simples, combinação de 2 sinais, geralmente usando a ordem verbo, objeto, verbo ou sujeito, verbo. Por exemplo, sujeito, verbo, mamãe ou mamãe dá, bebê cair. Ou os verbos objeto, comer bolo, dar bola. Então, são as frases simples de 2 sinais, essas combinações. Às vezes elas têm uma intenção comunicativa, a criança não está apenas imitando o adulto, ela tem uma intenção de comunicar. É comum um erro pronominal, a reversão pronominal. As crianças, ao o eu, tendem a apontar para o interlocutor ao invés de apontar para si mesmo. Esse tipo de erro pronominal também ocorre na linguagem oral, nas crianças adquirindo as línguas orais. A criança já tem uma iniciativa comunicativa. Ela é capaz de iniciar o turno dialógico. Ela tem uma atenção aprimorada para pequenas histórias em libras, principalmente se contarmos histórias para a criança com ilustrações. No período de 3 a 5 anos, é o período das combinações complexas. Aí as frases são mais longas e a criança já usa sintaxe. Ela vai usar 3 ou mais palavras e nesse período há um desenvolvimento da sintaxe em libras.
Ela usa elementos não manuais, que são as expressões faciais e corporais, usando movimento de cabeça, de ombro, que tem uma função gramatical. O sistema pronominal se desenvolve e a criança já tem consciência de si, do seu próprio nome, e faz uso do pronome eu para se referir a si mesma. Há uma grande expansão do léxico e do conhecimento de mundo. O vocabulário permite à criança falar do passado, planejar o futuro, localizar no tempo, compreender os conceitos abstratos, entre outros. Há uma grande importância da exposição precoce das crianças. Quando falamos que as crianças surdas, filhas de pais surdos, adquirem a Libras nessas idades e com 5 anos já têm uma linguagem muito próxima à dos adultos, em relação à sintaxe, em relação aos usos dos parâmetros fonológicos, isso se compara muito com as crianças ouvintes. Porém, como as crianças surdas, sua maioria são de famílias ouvintes, elas devem estar o quanto mais cedo expostas à língua em ambientes escolares. Aí, nas escolas bilíngues, com professores bilíngues, surdos e ouvintes fluentes em Libras, as crianças surdas elas serão capazes de atingir as etapas do desenvolvimento, desde que elas estejam em contato com a língua bem cedo, o mais cedo possível. E nesse capítulo terminamos então dando ao leitor a compreensão do desenvolvimento da linguagem, da aquisição, como ele ocorre, e para a unidade 2 trataremos de trazer informações sobre atividades escolares que podem favorecer a aquisição da linguagem dentro da escola.